que eu quero parar, não é essa a vida que eu quero ter. E isso foi numa altura. Portanto, eu, apesar de estar no estado em que estava, eu trabalhava para me sustentar os vícios que tinha. E tinha muitas pessoas também que se aproveitavam dessa situação. Portanto, viviam também às minhas custas. Então eu cheguei a um estado muito degradante, muito péssimo. Portanto, que a minha mãe, infelizmente, não se apercebia muito bem da situação em que eu estava. Não sabia o porquê. Portanto, não sabia a origem. Portanto, meus irmãos sim, mas eu fui sempre um indivíduo um bocadinho também autoritário e como eu não dependia de ninguém, não admitia que me chamassem a atenção ao que. Então, eu fiquei doente, portanto, foi numa altura que e depois aí vi o afastamento desses indivíduos ditos meus amigos, não é? Então, eu estava mesmo, fisicamente e psicologicamente, eu estava mesmo no fundo. Né? Então, eu nessa altura apercebi-me, portanto, num momento de lucidez, apercebi-me do estado em que eu estava e da solidão, daquilo tudo, e depois comecei a fazer uma retrospectiva muito rápida da minha vida. Portanto, isto é um pouco, para se chamar um pouco daquilo que se passou comigo. Eu, aos 4 anos, ainda tinha 4 anos, fiquei sem pai e sem minha mãe, foram os dois presos, né? Fui viver para a casa de uns avós, não fiquei, foi assim, muito chocante para mim, portanto, essa situação. Depois comecei a pensar nisso tudo, naquilo que a minha mãe passou para nos criar, porque naqueles tempos difíceis chegou-se a passar fome, não é? Então, o sacrifício que a minha mãe fazia para nos criar, para não tentar não faltar a comida. Portanto, comecei a pensar nisso tudo e depois o meu acidente, mais um desgosto para a minha mãe. E eu assim, agora ainda estou a dar mais este desgosto novamente. E então eu pensei, a minha mãe não merece isto. Tudo o que ela sofreu. E foi tudo isso que eu prometi a mim próprio acabar com as coisas. Não foi fácil, porque eu tive cerca de quase um mês, portanto, em casa e, portanto, naqueles momentos, cavacava com tudo, partia, gavetas, tirava. Mas, pronto, não saía dali e tive que levar a minha avante. Portanto, a minha mãe só metia lá o comer e ia-se embora, porque estava num estado que não aceitava nada, nem ninguém. E foi, portanto, tudo isso é que me fez abandonar, portanto, aqueles estados de vício que eu tinha, não é? Portanto, acabei, felizmente. Portanto, a sua mas não foi fácil. Foi Sim. Fiquei, as pessoas que me conheciam todas, ficaram-me a admirar bastante por causa de eu ter conseguido sozinho, porque eu, passado anos, as pessoas ainda não acreditavam. Não acreditavam ainda que eu tinha deixado aquele mundo. Então, foi no desporto. Portanto, comecei a aparecer nos jornais, nas meias maratonas, que eu participava em todas, e depois as minhas idas ao estrangeiro. Aí começaram a acreditar realmente que era verdade, que eu tinha acabado com todos esses vícios. Posso intervir, Manuel, acerca do desporto, e até por causa da área que estás aqui. Em que momento é que chegou o desporto e o que é que levou para o desporto enquanto pessoa com deficiência, fazer desporto para pessoas com deficiência? Isso não sabemos essa ligação, como é que foi, como é que chegou lá, como é que se deu, como é que começou a fazer? Sim. Naquela altura, portanto, eu continuo no centro de reabilitação, no Alcoitão, para além daqueles momentos menos bons que eu tive lá também, porque quando me apercebi que realmente ficava assim para o resto da vida, porque eu não sabia, pensava que ia para lá para ficar bom, para andar, porque não fui preparado para isso. Então, revoltei-me contra tudo e contra todos. E depois houve lá uma pessoa realmente que me levou, chamou-me a atenção e meteu-me numa sala em que estavam pessoas já completamente independentes, porque eu naquela altura não era independente. Ainda necessitava que me agarrassem e me metessem na cama, para me calçar, não conseguia, portanto, fazer essas coisas do dia a dia que parecem tão simples, mas que para mim eram muito difíceis. Então, ela levou-me para essa sala e eu comecei a ver os outros e disse assim, então, eles fazem o que eu consigo.
Então, a partir daí, eu comecei a ser o exemplo. E depois, nessa altura, meteram-me a jogar basquetebol também, em que depois eu integrei na comitiva, íamos a alguns sítios praticar o basquete e via as corridas de cadeira de rodas, que eram os rapazes da Joanita e outros, assim, e eu assim, isto é que eu gostava de praticar também. Embora eu goste do coletivo, mas também do individual, porque eu sinto-me mais no individual quando está só comigo próprio, não é? Então vim para casa e depois, passado aqueles momentos menos maus, foi bastante maus até, adaptei-me a cadeira de rodas que lá tinha para correr. Portanto, e depois eu comecei a fazer treinos nas estradas, estava malucos, e não sei o que é que este gajo anda para aqui a fazer, pronto. E felizmente consegui levar a minha avante e foi aí que eu comecei a minha escalada, portanto foi no atletismo que eu comecei. Portanto, uma ocupação mais significativa. Exatamente, foi aí que eu me destaquei mais. Eu também, outra coisa que a mim queria chamar a atenção, que às vezes fala-se muito nos nossos meios, principalmente nos meios educativos, que é a parte da modelagem, que é dos bons exemplos. Vocês na comunicação acessível, e depois também quando falar provavelmente não sei. O que é que aconteceu? Foi um chapéu, não foi nada. Eu tive ali a José, eu não vi, que se calhar aqui falar. E então fala-se muito da modelagem, até mesmo quando se está a trabalhar comunicação auditiva e alternativa, mas a gente não passa disso, porque é mesmo isto, é preciso ter e o Manuel é o efeito e mostrou que é mostrar casos positivos de funcionamento para dar exemplos aos outros, porque mesmo com jovens problemáticos nas escolas, às vezes mostrar, e às vezes é por isso que nós aqui em Portugal não temos muito o sistema americano do Big Brother, que é não é o Big Brother da coisa, é o irmão mais velho que acompanha, e às vezes são pessoas que já sofreram o mesmo. Funciona como tutor. E que é uma coisa muito importante e gostei muito da parte da é modelagem, de ter visto e ter acreditado que se os outros também fazem, também posso fazer. Há indivíduos que passaram por aquilo que eu passei e passam, mas não conseguem dar a cara, portanto, porque a primeira vez que eu tive em público que eu disse isto foi, portanto, uns jovens escuteiros que me convidaram, que era na Semana da Tolerância, todos diferentes, todos iguais, e que foi no Mosteiro da Batalha. Eu não me apercebi, estava lá, nem me apercebia das pessoas que iam chegando, e quando dei por ela aqui estava cheio, e depois chegou a minha voz, a minha altura de dar a voz, e eu não me fui meter, não estava preparado, era a primeira vez que ia falar em público, não é? Mas depois disse tudo que tinha que dizer, o antes e o depois, portanto, no final disse, é preciso ter muita coragem para dizer aquilo que você disse e não sei o quê. Não, a realidade é para se dizer. Portanto, eu nunca me envergonhei, porque eu faço estas palestras nas escolas, portanto, já fiz muitas, desde as Caldas de Rainha, portanto, Porto de Mós, Alcobaça, aqui em Leiria, todas, já passei por todas também, e então eles chegaram às vezes perguntam-me, Manuel, você arrepende-se de alguma coisa que fiz? Não sei o que disse, eu não me arrependo absolutamente de nada. Só me arrependo das experiências que dei à minha mãe. Portanto, agora, tudo aquilo que eu passei, olha, serve de exemplo para vocês. Portanto, vocês agora olhem e depois tirem daí lações. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que lhe deram a notícia que ia ser, ou como é que se apercebeu que ia ser definitivo? Ou que não havia volta a dar, que não havia recuperação, ou que era só parcial? Foi passado bastante tempo. E foi por si próprio, ou alguém disse? Quer dizer, eu fui numa altura em que estavam mutilados das 10 colónias, portanto, porque se eu não tenho o acidente, eu também ia para as 10 colónias, porque eu já estava integrado nas tropas paraquedistas, na altura que tive o acidente. Então, naquela altura, portanto, não sei se sabem que o centro de reabilitação foi feito para os mutilados da guerra do ultramar. E eu, quando fui para lá, era só praticamente mutilados do ultramar. E eu estava a conviver com eles. Então, eu, pelas conversas que ia tendo, eles aperceberam-se que este gajo deve estar convencido que vai voltar a andar. Está mesmo convencido que vai voltar a andar. E então, estava lá um assim mais experiente, era mais ou menos da minha idade, mas era com mais experiência. E
Ele recebia, todos os meses, recebia um volume de tabaco, AC, mas 2 maços de tabaco traziam lá daquilo que ele queria. Ele chegava lá, espalhava aqui em cima da cama, espalhava. E depois fomos fumar, portanto, uma ganza, como se diz, né? Lá para o pé do depósito de água, era lá que a gente andava. E ele, nessa altura, disse-me: "Ó Sousa, disse-me logo, cruamente, tu nunca mais voltar a andar. Tu vens aqui, eu já estou aqui há 4 anos, pá. Eu não volto a andar, eu estou aqui para fazer a minha vida diária independente, não é nada." E aquilo chocou-me. Mas pronto, como eu estava debaixo daquela capedrada, e então, na ressaca começou-me a vir aquilo tudo à ideia. Então aí foi uma revolta total. Desculpem insistir, mas acho que também é importante para vocês. E não há nenhum técnico, eu não sei como é que funciona a Alcoitão, eu também Havia lá minhas psicólogos, áreas de interesse, havia lá reabilitação. psicólogos, mas eu não aceitei. Mas não há técnicos para dar, porque eu acho que isto é importante para vocês. Comunicação social também passa por saber dar más notícias, ou transmitir más notícias. Eu acho que isto é importante, porque estava organizado, mas nem toda a gente está. Sim. Claro. Eu também acredito que isso mudou muitas coisas antes, ainda por cima hoje, elas sabem que eu vim de lá hoje. Já se notou. Eu vim mesmo hoje de Alcoitão, por cima dos alunos. Obrigada, Inês. Eu vim de Alcoitão porque eu também sou, tal como a Daniela, eu também sou terapeuta ocupacional. Tenho mais alguns anos de experiência, também trabalhei com deficiência também, portanto trabalhei muito nessa área. Eu tenho aqui a Carla, que viu-me a trabalhar pela primeira vez quando vieram os jovens da OASI e ficou espantada como é que os professores também sabem lidar com os jovens com deficiência. E ela ficou assim: olha, mas eles fazem as minhas transferências e pegam neles e tudo. E portanto eu vim de Alcoitão e aquilo, claro que está mudado. Aquilo é um centro de excelência. Naquela altura, é um centro de excelência e eles têm as equipas para dar as más notícias. Sim, 40 anos. Sim, no próprio hospital havia de ser logo. E a Daniela também tem lá 3 anos pelo menos, não é? 4 anos. Foi lá a licenciatura também, não foi? Foi. Está a ver? Portanto, antigamente, quando se tinha um acidente do meu género, não se estava 9 meses na cama que eu tive. 9 meses, e depois ganhei as caras, fiquei frio por todo lado, não sei o quê. Depois estão um mês, porque metem logo aquelas barrazinhas e não sei o quê, e passado já estão sentados. Eu acho que era uma realidade que ainda estava a iniciar cá. Eu lamento informar-vos, mas eu sei que Alcoitão é um centro de excelência, mas nem toda a gente tem o cuidado de dar boas notícias. Mas eu acho que isso é generalizado. Eu acho que é um problema generalizado mesmo. Possivelmente vocês não conheceram aquilo como eu conheci, não é? Vamos ver aqui. Mesmo agora, na atualidade, eu trabalho no hospital, eu ainda agora não tem nada a ver, mas também tem a ver. Eu fiz um curso de psico-oncologia e estava num workshop de como comunicar com familiares com doentes com cancro. Sim. E estava lá uma estudante de psicologia que era doente oncológica e ela estava ainda muito fragilizada porque efetivamente os médicos não tinham tido o cuidado de dar a notícia. E eu acredito que em situações de outros tipos de deficiência seja igual. As pessoas não têm cuidado. Lá no hospital em Coimbra que eu tive, portanto, estava em umas condições muito precárias, muito só de pensar que o tom agarrado às paredes de uma altura terrível, aquilo era a higiene. Foi preciso, eu no tempo pouco de tropa que tive não conhecia percebes e lá conheci. Né? Eu não sabia o que era aquilo. À noite eles foram mudar o soro e eu aparecia sempre todo mordido aqui, eu não sabia o que era aquilo. Então eu disse assim, São Pelicano, olha ali um bicho. Eu disse, tu não sabes o que é isto? Não, isto é um Volkswagen. Volkswagen, que é o carocha, não é? E vai ele acende um isqueiro e mete aquilo no máximo, queimou o lençol e tudo. E queimou o bicho, não é? Eu assim, isto é um percebo, isto é que é um percebo. E no outro dia, portanto, deixou lá uma nota escrita a dizer que para desinfestarem aquilo. Então no outro dia passaram para cima de uma máquina com álcool a tirar fogo, porque aquilo tinha um género de um colchão
entrançado Eram os primórdios dos colchões da sim, Cristiana. daquela rede entrançada, e aqui eles tiraram aquilo e aquilo instalava lá parecia castanhas. Mas eu penso que esta realidade é muito complicada. Nós lá na Daniela, instituição... penso só, desculpa, mas tinha ali uma... Eu tenho só uma coisa a dizer. A É Joana assim, queria dizer uma por vivência pessoal, eu acho que hoje em dia ainda não se sabe dar mais notícias. A minha mãe há 6 anos deixou de andar, uma doença que ela tem na coluna. Do dia para a noite, ela foi operada, entrou a andar no hospital, no dia seguinte de manhã saiu cadeira de rodas. Até hoje nunca lhe disseram, não vai voltar a andar. Ao fim de 6 anos. Foi-nos dito a nós para lhe comunicar a ela. Portanto, eu acho que ainda hoje a coisa não se sabe como comunicar a doente. Porque ela, ao fim de 2, 3 anos, não queria sair de casa porque pensava, ok, eu vou à fisioterapia, mas vou voltar a andar, eu vou voltar a trabalhar, tudo coisas. Ela era educadora de infância, um trabalho que é quase impossível de cadeira de rodas, tudo situações que nunca lhe foi dito, diretamente no hospital. Aquilo que eu ia referir é que nós na instituição fazemos as avaliações iniciais em todos os casos que fazem a inscrição para entrar, e ainda há pouco estava a comentar com a Joana que nós temos 60 clientes e ainda temos mais uma lista imensa em espera. E é uma realidade muito, muito complicada. Nós temos lá está, voltar a frisar a importância de uma boa anamnese, recolher todos os dados possíveis e imaginários, mas nós quando fazemos a anamnese na inscrição inicial, nós temos histórias horríveis de como os familiares receberam os diagnósticos dos filhos. Como é que um pai descobriu que o filho tem um atraso no desenvolvimento, como é que o pai descobriu que aquele filho ficou com paralisia cerebral e nunca mais o quê? A ilusão, a expectativa que foi criada durante 9 meses, pelo menos, tudo isto vai por água abaixo. Portanto, nós temos realidades muito complicadas e hoje em dia ainda recebemos, aliás, nós há pouco tempo tivemos uma cliente que finalmente recebeu um diagnóstico oficial, 18 anos. Ela tem um atraso no desenvolvimento há 18 anos. E após 18 anos é que ela a mãe recebeu um diagnóstico, e o diagnóstico foi-lhe dito da seguinte forma: um papel a dizer a sua filha tem uma idade mental equivalente aos 4. E a mãe chegou até nós, foi com o intuito, olha, eu vou só ali ao hospital a levar a Karina, já venho. E voltou, nós tivemos uma tarde inteira a intervir com a mãe, porque a mãe ficou em pânico. Porque aquilo que ela pensava era o quê? Minha filha é despistada. Pronto, tem dificuldades de se concentrar, tem dificuldades em realizar algumas atividades mais difíceis. Na escola ela nunca vai ter grande sucesso, mas quem sabe, ela algum dia ainda pode vir a ter um trabalho, quem sabe vir a casar. É o sonho, é o objetivo de qualquer pai. E nós tivemos uma tarde inteira e só não tivemos mais tempo porque a mãe, entretanto, já estava esgotada de tanto chorar, e disponibilizámos o apoio psicológico para a mãe porque ela ficou de rastros. Foram 18 anos a pensar que a filha, mesmo que tenha este tipo de dificuldades, mas não, ela ainda vai conseguir qualquer coisa comparado com o considerado vida normal. E não. Já tem ela primeiro, que tinha ali Sim, Não, primeiro Ai, não vi, peço desculpa. Eu queria fugir um bocado do tema, por isso. A minha pergunta faz do tema, por isso. Pois a minha não. Pois, por isso Não é uma pergunta, é só um comentário, só porque eu acho que também é preciso haver formação para estas pessoas que dão notícias, porque nós não temos que nascer a saber dar mais notícias aos outros, e não sei se eu julgo que os médicos não têm a formação necessária. Não temos tido, mas já começa a haver algum... Já nos currículos, nós não tivemos no curso, mas agora já há esse cuidado. Porque nós também somos pessoas, também temos fragilidades, também nos projetamos, não é? Pois. Ou não. Não é? Há pessoas mais frias, há pessoas mais sensíveis. Isto é realmente muito difícil. Dizer que alguém está a morrer, ou dizer que não é possível reanimar, ou avaliar uma pessoa, no meu caso, tem ideação suicida, mas a sério, mas tem mesmo, mas vai mesmo. Isto é muito difícil para mim. Eu não sou, não é? Eu sou volátil, eu não consigo avaliar, não consigo julgar uma pessoa em 10 minutos, 20 minutos, e é igual para todas as pessoas, é muito difícil para nós.
Mas agora sim, estão cada vez mais pós-graduações, mais mestrados, mais cursos, e eu acho que é essencial e eu faço questão de fazer e acho que a nova geração está a ter o cuidado de o fazer. Nós somos exatamente igual a vocês, não é? Iguais a vocês. Nós temos dificuldades em ouvir mais notícias e em dar mais notícias. Mas acho que descartar essa função nos familiares não é claramente a maneira de o fazer. Não é? Mas tem sido muitos médicos sim, que fazem. Os mais velhos principalmente. Sim. E só um acréscimo aqui à opinião melhor. Eu vi muitos estudos em que, efetivamente, estas notícias deixam os pais como se fosse no luto das expectativas e da criança que nunca tiveram, mas que achavam, mas que criaram na ideia que iam ter, não é? E agora é uma criança menos que perfeita, não é? Que eles idealizaram. E efetivamente nós podemos ter sintomas de luto, que vai sempre sendo adiado. E este luto, se calhar, foi adiado durante 18 anos, não é? E é isso que a mãe tem. Completamente. Um luto bloqueado, que é o diagnóstico em psiquiatria. Eu queria ainda fazer só um acréscimo. Ou acréscimo. Exatamente, que é quando os pais recebem a notícia que o seu filho é surdo. Portanto, como é que eu ia te explicar? Todos os bebés passam pelo apontar antes da fala e, portanto, aquele apontar vai se alongando na vida da criança e chega a um ano de idade e a criança não fala, dá tempo. Os rapazes são mais preguiçosos que as meninas, dá tempo. Passa um ano e meio e, de facto, há sons, mas não há palavras. 2 anos, não, e faz isto assim à orelhita. E aqueles sinais vão sendo cada vez mais notórios, mas a notícia, quando é dada, por vezes é tardia. E depois há essa fase do luto. E durante este período, 2, 3 anos, a comunicação não chegou. E se nós, enquanto ouvintes, recebemos a comunicação a toda a hora e todo momento, não só pelo sentido da audição, mas por todos, a criança surda não recebe o estímulo da linguagem da mesma forma. Então esta parte da comunicação, esta barreira da comunicação, chega muito mais precocemente às crianças surdas, porque não conseguem aceder àquilo que as outras, apesar de ter déficit cognitivo ou ter outro tipo de deficiência, digamos assim, não vão conseguir perceber o que é que se está à sua volta. Eu tenho um episódio para contar muito curioso, este é um clássico, eu conto sempre que, quer dizer, vocês vão perceber o que eu quero dizer com isto. Eu tive um professor que ele nasceu surdo e vivia em casa com a mãe. E sempre que a mãe ia à porta, estava lá alguém do outro lado. E sempre que ele ia à porta, não estava lá ninguém. Mas porquê? Mas porquê que isto acontece? Mas porquê tu vais à porta e está lá alguém e eu vou à porta e não está ninguém? Isto é uma coisa tão simples como chamar uma ajuda técnica, campainha de luz. E este tipo, isto também é comunicação. E esta falha que acontece, não acontece porque os pais querem, não acontece porque efetivamente não há muita informação. E esta falha de informação e esse luto também vai ser alongado e a criança surda vai ficar prejudicada em termos, muitas vezes, poderá ficar em termos cognitivos prejudicada também. Eu acho que o Renato tinha um acréscimo e a Joana também. Muito rápida em relação ao luto que os pais fazem em relação ao filho surdo. As expectativas que têm com ele é que, estando a trabalhar em escolas de referência, neste momento estamos a chegar miúdos ao 2º e 3º ciclo, que os pais aguentam-nos nas escolas regulares na expectativa que eles consigam fazer um percurso académico a par dos seus pais. E depois as lacunas que eles têm de aprendizagem são tão grandes pelo ponto de não saberem fazer um cálculo mental de 2 mais 2. Perdem essas capacidades porque não atingem as várias etapas de desenvolvimento que devem atingir. E isso, muito culpa parte é dos pais, mas também dos técnicos que os absorveram, os médicos que dizem se é surdo, põe implante coclear, língua gestual 0, porque isso vai fazer com que ele não fale, ao contrário.
é o contrário. A língua gestual, neste caso, é um bem linguístico que a criança necessita para crescer bilíngue. E os pais Antes está ali aquela colega, depois está aquela colega e finalmente sim, nós damos a palavra agora. Era só dar um exemplo por causa disto. Nós temos um aluno, eu apanhei na pré com 3 anos e ele tinha só posto as próteses auditivas mais ou menos nessa fase. E ele agora é meu aluno já com 8 anos e eu vejo a linguagem dele e da minha filha, que vai fazer 2 anos para o próximo mês, é quase igual. É quase igual. A minha questão é mais em relação aos acessos ao mercado de trabalho. Temos 2 exemplos que são autossuficientes e têm carreiras até de sucesso, não é? A minha pergunta é, como é que se enfrenta isso? Ainda mais a doutora Marisa, né, que é professora de português, como é que se lida com os alunos neste caso? Como é que a sociedade vê isso? Se é fácil arranjar esse trabalho? Como é que é lidar no dia a dia? A minha experiência pessoal e de algumas pessoas amigas que tenho com deficiência, e várias, não é fácil ser diferente. Nada fácil, pelo menos em Portugal. Ainda mais quando a diferença atinge a visão. Porque a sociedade hoje está muito, muito canalizada para a visão. E se não há visão, como é que recebe a informação? E se não recebe a informação, como é que percebe? E se não percebe, como é que lê? E se não lê, como é que... Enfim, é uma bola de parece-me às vezes que são as outras pessoas que têm uma dificuldade intelectual em perceber. Não conseguem mesmo, não sei, é um bloqueio qualquer. Portanto, é complicado. É complicado, mas essa complicação surge mais nos adultos que propriamente, no meu caso, portanto, a minha formação é mais para o terceiro ciclo e secundário. Mas já tive alunos com 10 anos, a escola atribuiu-me turmas de 5º ano. Noto que a dificuldade está mais nos adultos, inclusivamente colegas com licenciaturas, professoras, do que propriamente nos miúdos, digamos assim. Porque talvez ao lidarem com as situações percebam que as dificuldades se conseguem ultrapassar, as novas tecnologias dão uma ajuda excelente e apanhamos numa fase com alguma abertura, com alguma receptividade. Talvez eu não tenha a mente, desculpem a expressão, um bocadinho formada pelos preconceitos que os adultos muitas vezes vão adquirindo, não é? Inconscientemente. É sobretudo essa dificuldade que eu encontro nos adultos. Uns fazem-na notar, outros são mais discretos e vão palpando o terreno, outros são mais frontais e, enfim, depende também das pessoas, não é? Mas é sempre difícil. Eu tenho alguma sorte de estar na função pública, mas quem trabalha no setor privado, a dificuldade é muito maior, desde logo em arranjar um emprego. Sim. Tem 2 questões. Pessoas diferentes. Eu gostaria da vossa opinião em relação a, por exemplo, se não há também a tendência atualmente para, não digo exacerbar ou radicalizar os diagnósticos, por exemplo, quando uma criança é um bocadinho mais agitada em termos de comportamento, por alguma razão, não há tendência para a hiperatividade ou outros casos tipo Asperger, enfim. Não há agora um pouquinho essa tendência para... Eu estou atualmente, porque eu estou a fazer estágio na pedopsiquiatria, também lá em Aveiro. Eu posso falar pela experiência atual. Eu estou com 2 pedopsiquiatras que não são apologistas de um diagnóstico logo à partida e não desse diagnóstico e não medicam assim com tanta facilidade, mas sim é um facto que essa patologia está sobrediagnosticada. Mais nos Estados Unidos e também na Europa e também em Portugal, obviamente que sim. Mas mais porque os médicos de família ficam muito alarmados. Nós recebemos pedidos que são assim uma coisa louca como... A criança é insuportável. Médicos de família, mas é uma coisa assim. É irritante, não se cala, não está concentrada nas aulas ou responde mal. Mas às vezes é uma questão mesmo de educação, personalidade, não, porque eles ainda são crianças e ainda não têm uma personalidade definida. Mas não obedecem a regras porque também os pais não sabem como impor regras.
pronto, há toda uma série de etapas que se tem que fazer antes, há toda uma série de pesquisas e investigações que se tem que fazer antes de fazer esse diagnóstico, obviamente que sim. Mas há muitas crianças medicadas com Ritalina e afins, muitas, mais do que podiam, claramente. Em relação a essa questão que colocou, nós, só para dar um pequeno exemplo que foi extraordinário, quando comecei a trabalhar na instituição, a equipa técnica era muito reduzida. Nós basicamente havia uma psicóloga e uma assistente social em part-time e de repente a direção mudou e entraram 6 ou 7 técnicos automaticamente. Um professor de ensino básico, uma terapeuta ocupacional, a primeira terapeuta ocupacional da instituição, uma técnica de reabilitação, ou seja, a equipa realmente aumentou bastante. E o que é que nós tivemos logo o cuidado? De realmente fazer o nosso trabalho com base nas evidências. E as evidências são a nossa avaliação, mas reger-nos também por um diagnóstico por alguém competente e responsável por tal. E nós tínhamos processos individuais e a primeira coisa que eu fiz, foi até mesmo no processo de adaptação à instituição, foi consultar os processos. E tenho-lhe a dizer que de 50 clientes que nós tínhamos na instituição, 40 estavam todos com o mesmo diagnóstico. Era uma folhinha a dizer atraso global do desenvolvimento. Ou seja, ninguém me estava a dar novidade nenhuma. Porque tendo em conta que quase todas as patologias que nós tínhamos lá eram congénitas, haver um atraso global do desenvolvimento não era informação nenhuma que me fosse acrescentar, fosse dar um acrescento produtivo ao meu trabalho. O que é que acontece muitas vezes? É óbvio que agora a realidade mudou. Nós fazemos, aliás, a nossa enfermeira, a psicóloga, nós na área da fisiatria, algumas, a assistente social vai às consultas de clínica geral, temos consultas, não há semana que nós consigamos passar sem ter uma consulta de especialidade. E eles são realmente muito bem acompanhados nesse sentido. Mas aquilo que nós mudámos foi um pouco a forma de trabalhar. E acho que, mesmo quando eu tirei a pós-graduação, esta realidade já muda. Hoje em dia, a nossa intervenção não deve ser feita, pelo menos a nível técnico, não deve ser feita com base num diagnóstico, deve ser feita com base na função. E nós temos que olhar para a pessoa e esquecer um pouco aquilo que vem no papel. E o que é que eu tenho que ver? Como é que a pessoa é a nível funcional? Onde é que ela realmente apresenta um quadro com necessidade de intervenção? Acima de tudo, o que é que ela identifica como necessidade para desenvolver, para intervir, qualquer que seja a área, e depois, a partir daí, delinear o nosso trabalho. O diagnóstico é sobrevalorizado, porque dizerem que aquele cliente tem trissomia 21, eu até lhe digo já, a trissomia 21 é maioritariamente caracterizada por hipotonia. Eu tenho um caso na instituição em que ele é hipertónico e agora a regra foge. E aqueles que são atletas? E o que é que eu faço a seguir? O diagnóstico, eu até posso ir à literatura, mas cada caso é um caso e nós, ao focarmos muito no relatório médico, é fundamental para nós, como é óbvio, mas acabamos por esquecer a pessoa que está à nossa frente e passamos a focar-nos só naquelas palavrinhas que ali vêm. E aquilo que nós temos que fazer é óbvio, quando nós vamos acompanhar um cliente a uma consulta, ou quando existe um encaminhamento para outra instituição, ou mesmo a transmissão da informação, o diagnóstico é sempre importante, mas a nível de intervenção técnica, nós temos que nos focar na pessoa e, se for preciso, anular completamente o diagnóstico. Depois, como é óbvio, com a avaliação funcional que nós fazemos, cruzar aquilo que é o padrão e tentar ver o equilíbrio, mas acima de tudo ver a pessoa e ver naquilo que ela realmente apresenta limitações e naquilo que ela também quer melhorar. Porque nós temos limitações que a pessoa nem sequer me interessa, ela já aprendeu a viver com elas, ela já não as precisa de compensar. Existe muito essas situações e acho que ainda está muito verde esta maneira de ver. A minha pós-graduação, nós tínhamos o coordenador que nos proibia dar importância, não interessa se tem um TCE. Aquilo que me interessa é como é que está a memória, como é que está a atenção, como é que estão as funções executivas, isso é que me interessa. E a partir daí, então, trabalhar. Mas sim, isto ainda é uma realidade muito complicada. Essa é a abordagem do empowerment, não é? Precisamente usar essa estratégia. Dizer que na psiquiatria eu tenho mais cuidado, até porque eu sou interna e estou a aprender em fazer diagnósticos mesmo na consulta e
apesar de seguir o doente e ver o doente no seu todo, mas na pedopsiquiatria eu sinto que os pedopsiquiatras têm reservas em fazer diagnóstico, já porque são crianças, não é? Depois ficam rotuladas e ficam com esse diagnóstico para a vida, e na escola é a criança com isto ou é a criança com aquilo, não é? E são segregadas, então eles têm muito cuidado em não fazer diagnósticos e ir seguindo a criança. E depois já há uma coisa que eu tenho no meu hospital e que eu acho que é a regra geral, há pequenos grupos, e o grupo que me interessa mais lá é o grupo de pais e filhos, que é muito engraçado, que é baseado nos Anos Incríveis, que é um livro muito interessante e que efetivamente vai dando algumas dicas aos pais, como tratar, como dar elogios, como dar atenção positiva, e vai contornando algumas dificuldades dos filhos, sem ser pela medicação. Eu acho que não é, nem na psiquiatria, nem muito menos na pedopsiquiatria, a medicação não é claramente o primeiro passo. É o que eu acho, e eu acho que é o que os pedopsiquiatras devem achar, ou deveriam achar. Sim, outra questão. Senhora Marisa, por razões profissionais, entrei em contato com a Rede NE. Com certeza conhece a doutora Lígia Lopes, da Rede NE da Universidade de Lisboa. Lídia Lopes. E eu precisava de contactos, gostaria de contactar com pessoas que concluíssem, tivessem licenciaturas na área, nomeadamente de ciências, e que tivessem algumas necessidades, diferentes necessidades especiais. E não foi fácil, por isso pergunto qual foram realmente, há pouco já respondeu um pouquinho a isso, a essa questão quais foram os obstáculos que acha que se encontra no ensino superior, para não haver mais no ensino superior, a nível do ensino superior. Também estudei já há alguns aninhos, não é? Em que trabalhávamos com DOS, portanto, o processador de texto acessível para cegos era o WordPerfect, portanto o WP. O sintetizador de voz era uma voz horrível, reduzida numa maquineta que estava ligada ao computador, que não sei se estava a falar, mas talvez não se chamava Apollo. Era assim uma coisa. Estava a dinossauro, não é? Mas era isso que havia. Posso acrescentar agora? Eu tive uma experiência recente com o ensino superior para a deficiência visual, nós estamos muito mal. Porque temos a biblioteca aberta, não é a biblioteca abaixo, é a biblioteca aberta do ensino superior, em que todos os manuais, e nós, portanto, mas não é mesmo que nós tenhamos login, nós não conseguimos aceder, porque já tentei. Aqueles livros que nós queremos estão preparados para alunos com cegos. E eu conheço o caso da Universidade de Aveiro, também temos aqui o caso do querido, que também está preparado para preparar materiais para deficientes visuais, mas, por exemplo, na Universidade de Aveiro, a biblioteca tem mesmo um serviço de preparação de textos, de conteúdos. Portanto, o docente chega lá à biblioteca, entrega, vou dar isto, tem um aluno cego, e tem lá uma pessoa que está responsável de converter tudo para braille. Os alunos cegos têm acesso às impressoras de braille, têm acesso à informação toda. Portanto, a nível de ensino superior em Portugal, felizmente, pelo que eu tenho do meu conhecimento, não é assim, estamos bem. Estamos bem, quer dizer, podemos estar melhor, mas estamos a crescer. Existe mesmo uma rede da universidade só e um único politécnico que é o nosso. Nós próprios aqui no Politécnico temos 2 alunos cegos. As pessoas têm conhecimento, a doutora Marisa, bem, eram outros temas. Sim, claro, sim, os meios eram completamente. Não pode haver qualquer comparação. Sim, não há comparação. Não. Com o tempo atual. Mas creio que do meu conhecimento, pelo menos na Universidade de Lisboa e concretamente na Faculdade de Letras, Direito, Psicologia, o número de cegos tem vindo a diminuir. Que frequentam as faculdades tem vindo a diminuir. Ciências mais ainda. Nós, pelo contrário, aqui no Instituto Politécnico, o número de pessoas com necessidades especiais tem aumentado. São neste momento ou 59 ou 54, se a memória não me falha. E dentro deles temos também, por exemplo, casos tão graves como a multideficiência. Portanto, temos um aluno a fazer gestão que não fala, completamente dependente. Algumas pessoas já devem conhecer. No campo e com sucesso. Portanto, são descriadas as condições todas que é possível.
não sei se são ideais, mas na nossa casa quase que me atrevo a dizer que são quase, são as que o problema não está, o problema é que chamou essa questão do ensino superior, o problema não está propriamente nas instituições, elas têm autonomia e cada uma faz o que entende. Nós queremos afirmar como instituição inclusiva. Mas o problema está basicamente no nosso país, o que é muito grave. Lhes perdemos o rastro, digamos assim, é o facto de até ao secundário temos uma legislação muito clara que preconiza uma escola inclusiva, se é ou não é, isso iríamos estar aqui o resto também a discutir. E depois, quando acaba o 12º ano, perdemos aqueles jovens, porque simplesmente não há uma legislação no ensino superior. Portanto, não há uma passagem de processos, não há nada disso. Deveria haver uma legislação. Depende da abertura da própria universidade, não é? Depende de cada universidade. Nós, por exemplo, temos um estatuto, inclusivamente, para dar apoio, há um gabinete, etc. Mas a universidade não é obrigada a ter, portanto, pode recebê-lo. Eu sei de um caso de um Está uma colega vossa que já tinha pedido aí nesse tempo, eu não me esqueço. Eu sei de dois casos de 2 alunos surdos lá em baixo em Faro, que estão no ensino superior, um até tem arquitetura e não tem intérprete de língua gestual. Candidatam-se a bolsas, não têm direito e os pais não têm como pagar. E aquilo que ele faz é, de vez em quando acha que vai ser mesmo preciso, pede a uma colega nossa intérprete lá que vá com ele naquele dia, aquelas 4 horas, e que ela lhe faça informação. Recebemos este ano um aluno que estava na Universidade do Algarve, não é normal um aluno sair de uma universidade para vir para um politécnico, precisamente porque lá não tinha as condições e cá tinha a experiência e tinha um colega que era cego. Conseguia ter... Não é solar. Pois, não, eu estou a dar no ensino superior, é onde eu conheço. Não é obrigatório, portanto. Com uma legislação. E ele tinha que se esforçar e estar sempre a olhar para tentar fazer a leitura labial e tinha o dobro do esforço. A Constituição, como vocês deram na primeira aula que tivemos cá presencialmente, é o único modo que eles têm, porque de facto não há uma legislação. Mas estava ali há algum tempo a Helena, não é? Sim. Tenho 2 perguntas para 2 pessoas diferentes. Para o Sérgio, na altura que falou, que se meteu nas drogas, antes disso, disse que trabalhava, que consumia o seu vício, que sustentava o seu vício, que era uma pessoa independente. E a minha questão é precisamente, apesar de estar numa cadeira de rodas, conseguir estar dependente e ter trabalho, como é que foi o acesso ao mercado de trabalho, como é que foi o seu percurso? O trabalho que eu tive foi um trabalho de conta própria. Era numa área que era pouco explorada ainda nessa altura, que era a fibra de vidro. Portanto, não se falava nem se conhecia muito a fibra de vidro. Então eu comecei a explorar esse mercado, que ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro também dei cabo dele, porque era o único aqui na zona centro a trabalhar em fibra de vidro. Eu recebia peças para reparações aqui de toda a parte e pronto, eu ganhava. Portanto, não é o dinheiro que queria, mas era assim. E muitas vezes eu não valorizava o meu trabalho e as pessoas acabavam por me pagar mais do que aquilo que eu dizia, o dobro às vezes e muito mais do que isso. Portanto, dediquei-me primeiro à parte, fazia peças parametrizadas, portanto, guarda-lamas, tampões e aqui. Depois passei à parte de carros, equipamento de carros para corrida, portanto, carros mesmo, portanto, spoilers, alerões, abas laterais, fazia todo esse trabalho. Portanto, era um trabalho de conta própria. Ia reparar barcos para Nazaré, no tempo que vocês não se recordam que a estrada ainda era em paralelepípedos. Eu tinha uma motinha de 3 rodas que ia levava um cavazinho atrás com as coisas todas, chegava lá com metade das coisas, porque esse caminho, aquilo era só buracos. Os piscinos agarravam o meu colo muitas vezes para levar por dentro dos porões das traineiras para forrar os depósitos do gasóleo com fibra de vidro e que aquilo era um... Portanto, foi muito complicado e eu sofria muito com isso, portanto, e foi lá que eu cheguei a aleijar várias vezes e tive cama várias vezes por causa de acidentes que eu tive nesse coisa. Mas, portanto, para mim ninguém parava, nunca parei, nunca achava isso normal, parti uma perna numa altura, parti outra noutra altura, queimei em pé, isso foi sempre, nunca baixei os braços. Portanto,
trabalhando por minha conta, por conta dos outros. Trabalhei depois, numa altura que eu tive muito tempo no hospital, perdi os clientes que tinha, né? E as pessoas, pronto, não podem parar sem mandar fazer coisa noutros lados. Nessa altura já havia mais pessoas a trabalhar em fibra, nesta zona. E depois convidaram-me para ir para uma firma. Um colega meu até, se eu queria ir para lá, para o escritório, mas eu nunca fui homem de escritório, sabe? Gostei sempre da ferrugem, não é? É mesmo rebarbadoras, barbequinhos e toda essa. De vez em quando, e em casa tenho rebarbadoras e barbequinhos todos os dias, mexo naquilo, não é? Tem que ser. Arranjar as cadeiras de rodas para basquete. É uma das coisas. Agora estou a preparar um menino com 13 anos para a equipa, que é o mais pequenino, tive que arranjar uma cadeira à medida dele, porque vocês não sabem, não é? Mas cada deficiente tem uma cadeira diferente. Não são todas iguais, tem que ser adequada à sua deficiência. Por exemplo, um paraplégico como eu tem que ter uma cadeira com um grau de gravidade muito baixo, porque eu, se me inclinar assim para a frente, não me seguro. Então tenho que arranjar uma cadeira adaptada para isso. Então tive que arranjar uma cadeira também para o miúdo. É um género desse trabalho que eu gosto. E então estive nessa firma e depois as coisas, passados uns anos, começaram a correr mal também, com esta crise, que vocês todos conhecem. Então eu senti-me mal, porque não tinha que fazer e estava ali só à espera do fim do mês. Então eu não sou pessoa para isso. E-me embora, e não tinha nada vinculado, não tinha nada e vim-me embora. Embora tenha uma forma de miséria, que é mesmo assim, preferi, porque estava mal com a minha consciência, estar ali a receber dinheiro sem produzir. Mas trabalhei sempre por minha conta. Assim. A segunda questão. Em relação à aprendizagem das crianças surdas, quando é que elas começam a aprender a língua gestual? Porque não sabendo comunicar, como é que elas comunicam com os pais? Têm de aprender primeiro a ler para conseguirem aprender a língua gestual? Como é que isso funciona? Então, a língua gestual funciona como uma outra língua qualquer. Eu vou dar o exemplo da minha filha, que não é surda, mas que aos 9 meses produziu o seu primeiro gesto. Que era isto, este era o gesto, era bater com as mãos no peito e na barriga. Significava para ela bem, tem este gesto. E ela aos 9 meses produziu este gesto. Significa o quê? Significa que não há uma idade para aprender a língua gestual. A língua gestual é como uma outra língua qualquer e vai depender do banho linguístico que a criança tenha. Agora, sabendo que 95% das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, temos aqui um handicap, ou seja, as crianças surdas, por não conseguirem adquirir a oralidade, porque depois vocês também já com certeza que foi apresentado no trabalho, têm diferentes portanto, níveis de audição, poderão ter diferentes níveis de audição, mas vamos imaginar que é uma criança surda profunda, portanto não tem qualquer resíduo auditivo, como é que vai aprender a língua gestual? Em contacto com alguém que fala língua gestual. Depois há uma coisa muito interessante que ainda acontece em Portugal, que é o quê? As crianças vão para uma escola de referência que tem toda a gente, tem intérpretes de língua gestual, tem professores de língua gestual, tem colegas surdos, tem toda a gente na escola fala língua gestual, elas chegam a casa e o que é que acontece? Não têm com quem comunicar. E não têm com quem comunicar, poucos são os pais que se apercebem que a língua gestual é uma língua. Poucos pais percebem que é através da língua gestual que os filhos conseguem comunicar e depois temos crianças, jovens e adultos frustrados porque não conseguem passar do tudo bem, comer, está na hora, cama, estudar. Mas não há dessa preocupação por parte de quem acompanha os pais e dos próprios pais procurarem, e se há mesmo essa hipótese de cursos para os pais? Felizmente já vai havendo, só que ainda há pais, e estamos em 2013, e numa cidade como Coimbra, não estou a falar num monte alentejano, muitas vezes as pessoas têm alguns preconceitos e acham que tudo acontece na terrinha. Mentira. Acontece muitas vezes no sítio que nós menos esperamos e em Coimbra, numa escola de referência para a educação bilíngue das crianças surdas, temos pais jovens,
a não aceitar a língua gestual e a proibir dentro da escola a língua gestual para os seus filhos. Isso é como a gente falou há bocado no trabalho, tem a ver com a aceitação da deficiência também por parte dos pais. Agora digam-me como é que é possível a criança estar envolvida e estar com os seus colegas surdos e chegou a hora deles irem irem para a aula de língua gestual e ele não pode. Qual é a frustração desta criança? E os pais ainda não conseguiram perceber que efetivamente não vão conseguir comunicar com o seu filho vai comunicar com outras pessoas que não é a família, que não será a sua família. Cursos para qualquer pessoa que queira aprender existe. É só fazerem uma pesquisa na internet, Só que muitas vezes não, especificamente para pais, não posso dizer que haja. Eu sei que, por exemplo, na Suécia os cursos são gratuitos para os familiares, mas estamos em Portugal. Isso não acontece. As escolas também estão a oferecer. Exatamente. As escolas de preferências, a Escola de Preferências para a Educação Bilingue. É o tempo. A desculpa do tempo. Sim. O tempo. Ainda quando Oportunidades são dadas. Sim. Mas, ainda falando daquilo que a Joana disse, é a frustração da criança porque não consegue comunicar. Não pode ir à aula de língua gestual que os coleguinhas vão, mas não é só a frustração, é o tempo e é o período que ela tem para aprender que ela não aprende. E não aprende pela língua gestual, mas é surda, ela não aprende pela oralidade. Ou seja, passa aquele período e perde essas capacidades que aquela criança tem, ou teria, mas que passados uns anos já não é uma questão inicial. Uma criança que esteja na idade de adquirir linguagem, não é? E que não tenha esse apoio em casa, vai mesmo acabar por perder ali Que é o que acontece na maioria dos casos. Tem dificuldades na leitura do português, tem dificuldades na escrita da língua portuguesa, E essas coisas que são associadas à surdez não é culpa da surdez, é culpa da surdez. Porque nós temos pessoas brilhantes, pessoas surdas que são brilhantes, mas porque o seu bem linguístico começou desde cedo, desde logo. E, portanto, termos cognitivos são como nós. Só que, efetivamente, eles nascem com as capacidades. Está tudo, a capacidade está toda. Só que não foi dada a oportunidade. E muitas vezes é perdida esta oportunidade exatamente porque não há acesso à linguagem, ao acesso à linguagem e à aquisição da linguagem. Da forma que deveria de ser, obviamente. Mas o processo também funciona um bocadinho mal, porque quando a surdez é detectada é feito um encaminhamento médico e muitas vezes o encaminhamento médico também não é o melhor. Vamos lá ver, o encaminhamento médico foi é desta forma. Portanto, é deficiente auditivo, não é? Então temos que ir à procura da ajuda técnica. A ajuda técnica é o quê? Há várias, mas muitas vezes é o implante coclear. E o problema está aqui. É que o implante coclear, obviamente que é uma ajuda técnica, mas nem sempre corre bem. Quando corre bem é fantástico, porque a pessoa que é implantada consegue ouvir. Até as pilhas e a bateria delas, ok? As pilhas e a bateria acabam. Ups, é surdo. Ai, mas não sabe língua gestual. Porque olha, essa coisa da língua gestual, esqueça, vai atrasar o desenvolvimento da criança. Não se mete nisso. Então, muitas vezes este infelizmente, é um encaminhamento que é feito e é dado pelos clínicos. Que a língua gestual não, porque vamos. Eu sei, só que também estando nessa área é um bocadinho difícil de ouvir estas coisas. Obviamente que não, estou a falar de uma forma radical e genérica. Mas em Coimbra é isso dá bem. Tenho mais uma questão. Depois eu vou dar a voz às colegas que estão longe, porque se elas não estão a ouvir, se querem colocar. Porque sei que a Segurança Social intervém em vários casos de negligência, quando os pais não dão o devido apoio, porque é que não acontece nos casos de crianças com surdez, qualquer outro tipo de deficiência, quando os pais se recusam a aceitar e se recusam a dar o apoio necessário, e neste caso mesmo de impedir que a instituição de educação faça aquilo que tem a fazer,
como é que pode ser? Como é que a Segurança Social não intervém nesses casos? Como é que estão a impedir o desenvolvimento de uma criança? Essa resposta não é uma série. Pois, a resposta a essa pergunta é muito difícil, mas o que acontece é que é dada a liberdade aos pais de escolherem a escola e a educação que querem dar aos seus filhos. Mas estão a orientar para essa escola e não percebo. Exato. Não faz sentido nenhum. Pois não. Pois, E agora? há casos Pois aqui sim, em mas- Leiria. Portanto, mas ainda ontem nos dizia um professor de língua gestual que trabalha com PrEP, não sei, não me recordo agora, esses níveis mais com miúdos pequenitos, e ele tem 15 alunos surdos e chega a hora da língua gestual e ele tem 2. Os outros estão proibidos pelos pais. A minha pergunta diga. Não sei se tem alguma coisa a ver com isto. A minha pergunta era, vocês vão ter uma disciplina, Teorias da Comunicação, eu vou ser a vossa professora Gisélia, e fico a pensar se as percepções, concepções, tabus, preconceitos que a sociedade tem, que depois têm implicações na conjuntura social, económica, médica, não terão a ver também com as representações da pessoa com deficiência nos mídias. E vamos abordar este assunto, mas eu gostava que vocês, se me pudessem falar um pouco sobre a vossa opinião. Como é que os mídias, em termos genéricos, representam pessoas com deficiência? Posso já dar uma resposta. Surdo-mudo. Linguagem gestual, surdo-mudo. A cura para a surdez. E dizer surdo-mudo, Joana, dizer surdo-mudo, indo um bocadinho mais além, dizer surdo-mudo, que implicações é que tem em termos de representações? Eu sei quais são, mas falar um bocadinho sobre para eles começarem a pensar. Então, a pessoa surda é uma pessoa que se identifica como sendo surda, que tem orgulho na sua surdez e tem orgulho em ser surdo, porque pode usar livremente uma coisa para falar, que é a língua gestual. Sim, para falar. Este verbo existe, apesar de na língua gestual nós usarmos o verbo de diferentes formas. Falar para pessoas ouvintes. Eu estou a fazer este gesto assim, aqui à frente da boca, que é falar para ouvintes, e depois estou a fazer este gesto, que é falar para pessoas surdas, o que fazem as pessoas surdas. E esta distinção já é clara para aquilo que a pessoa surda é. Ela representa-se a si mesmo como: eu sou surdo e uso as minhas mãos e o meu corpo para comunicar. O surdo-mudo é aquele que não tem voz. Mas os surdos têm voz. E algo muito interessante também é em que contextos, em que temas sociais e públicos é que as pessoas com deficiência são abordadas. Ou há uma invisibilidade, e quando há visibilidade, em que circunstâncias? Pelo mal. Porque o surdo-mudo atacou. O surdo-mudo atacou um polícia. Notícia. O surdo-mudo foi violento. O surdo-mudo. Não podemos distinguir-nos só à realidade dos surdos, não é? Eu disse em geral, cada um falar daquilo que considera. O coitadinho. A notícia é sempre ou o coitadinho, ou então o excepcional. Não há notícia. Pois é isso, se calhar. Vamos ver se sim ou não, mas há já. uma outra questão. Será que as notícias também não são todas assim um bocadinho? Isso leva-nos aqui a uma outra questão. Será que é só para as pessoas com deficiência que são assim as coisas graves e as coisas muito boas, excepcionais? Será que os mídias não fazem isto com tudo? Vamos ver, sim, é isso. É uma boa pergunta. E não é só das notícias, falo em termos transversais. Sim. Publicidade, cinema, a própria. Manuais escolares, literatura. Parece que só há dois tempos, o mau e o bom, não é? Faz isso em vários domínios, sim. Será interessante depois vermos essa questão então Eu só tenho um exemplo para dar, que vem um bocadinho naquela da representação, que é que os pais podem esperar, digamos assim, do filho surdo, porque sim, é coitadinho e os vizinhos vão olhar para ele e ele é deficiente. Eu tenho um exemplo de um pai que é camionista e que chegou à Itália, à fábrica da Benetton, e encontra o diretor-geral da Benetton
um senhor surdo. Ele voltou para casa e disse à mulher: o nosso filho é capaz de tudo. Isto foi... Não, mas é verdade, porque a diferença... aquele exemplo foi tão importante para aqueles pais, para aquele pai, que depois a educação foi totalmente diferente dos seus colegas. Portanto, este exemplo acho que vale por tudo. Só para dizer, que acho que bem no seguimento que a professora estava a dizer, que tinha visto dos amigos da turma da Mónica, da banda desenhada, que ela agora tinha novos amigos, não sei há quanto é que ela tem estes novos amigos, mas que tinha amigos com diferentes tipos de deficiência. Este é mesmo muito importante porque também faz parte da educação, não é? Começa logo... Sim, sim. Já vai falar. Não sei se é Barbie da Mattel ou dos chineses. Agora já trouxe um bocadinho fora, porque era sobre o que já se falou anteriormente. Era sobre o terem dito que cada vez mais havia alunos com necessidades especiais que vinham para o IPL. A minha questão é, eles estão muito mais inseridos dentro do que o IPL como estrutura tem feito para que esses alunos se sintam bem aqui dentro. E queria partilhar uma experiência que se passou comigo, aqui mesmo, e que nunca ao longo da minha escolaridade se tinha passado, tirando no secundário, que não deu nada. Basicamente fiz 2 despistes de dislexia. E foi através de professores do IPL também que me alertaram que seria importante fazer, e caso não fosse dislexia, o que é que resultava? E bem, queria dar essa experiência, até porque o IPL nisso me ajudou imenso. Eu já tinha feito, portanto, no secundário, em que tive um ano inteiro com a psicóloga da minha escola, que no final não deu em nada, fiquei sem perceber nada, porque a última aula em que ela me havia de dizer sim, não, o que se faz, o que não se faz, ela nunca mais marcou consulta comigo, portanto eu fiquei na mesma. Nisto cheguei ao IPL, ao ensino superior, e não foi ao longo da altura em que eu fui aluna, mas fiz um estágio. No final do meu curso fiz um estágio cá. E como eu venho de um curso de comunicação social, preciso de escrever imenso. Não é? E quando me foi exigido, portanto, no meu estágio, que o meu trabalho fosse, quer dizer, claro, limpo, pronto, percebi mais dessa dificuldade. Até eu própria me percebi mais do agravamento que eu cada vez, até as minhas colegas de trabalho se aperceberam, dos erros que dou a escrever. E acho que é de valorizar isso. O alerta que me fizeram até para mim, não sou disléxica, pronto, o que se passou comigo é que tenho má formação a nível do português. Na altura, na primária, em que eu havia de consolidar a conjugação das palavrinhas e dos sons, não tive um bom acompanhamento. Porquê? Porque eu sempre fui muito para a área das artes, e naquela escola fez ao longo do ano, do 3º e do 4º ano, vários trabalhos de artes plásticas, pinturas em azulejo, em vidro, não sei o quê, para várias exposições, a escolinha, não sei o quê, e a Irina era sempre chamada e todos os dias eu estava a pintar, a desenhar, portanto, e é essa falha que eu nunca me tinha apercebido, nem nunca me tinha sido alertada até ter vindo para o IPL. Portanto, hoje em dia já tenho outros apoios, outras técnicas que me foram dadas, né, para eu conseguir reduzir o mínimo de erros, que é mesmo terrível de escrever, quando chego ao fim e releio e nunca dou com erro. Pronto, só passado um tempo. Software? Não uso software. Não, depois na altura eu saí e não deu para trocar o software. Mas podem instalar. Passa lá pelo CRI e instala o software. Ok. Pronto, agora a minha técnica é passar, escrevo. Obviamente que isto vem um tempo, preciso de muito mais tempo para escrever um texto limpo e correto, mas escrevo e depois desligo daquilo, e só passado assim uns tempos é que volto a ler, e só com muita calma é que consigo depois associar, porque eu sei escrever, eu sei que errei, mas na altura e passa-me completamente. Portanto, acho que é de valorizar o trabalho do IPL que os seus alunos em relação. Obrigada. Muito obrigada. É bom ter partilhado. João, quer continuar? Não, já ficou fora de contexto e já foi respondido há bocado. Posso só acrescentar, porque também vai ao encontro que isto do ensino superior e de ser as instituições. Também lá da Universidade de Aveiro, enquanto estava a ser bolsa de investigação, também fui chamado a ser terapeuta ocupacional e tive um caso, depois vou falar, eu não quero avançar, mas depois vou falar na nossa unidade curricular futura, de uma jovem que tinha uma doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. Portanto, era uma jovem
Portanto, todas as articulações estavam consolidadas com o osso. E surgia calcificações onde não deviam surgir. Portanto, tinha o osso no meio dos músculos. Portanto, estava sempre numa posição estática. E ela foi bater à porta de várias universidades. E a Universidade de Aveiro foi a única que se disponibilizou, tem os gabinetes pedagógicos, e ela conseguiu tirar o curso de tradução. Isto por causa da parte da comunicação acessível e da acessibilidade de informação e da disponibilidade que você ainda hoje, houve alguém que falou da acessibilidade atitudinal. E ela tirou o curso de tradução à distância, sem nunca ter tempo para os pés no Universidade de Aveiro. E, portanto, tem a ver com estas coisas, novas tecnologias, também que nós depois vamos falar, não quero adiantar muito, mas, portanto, vai ao encontro que é de instituição para instituição. Tenta-se cada vez uma instituição corrigir a outra, não é? E é porque existem aqueles núcleos, o GTEDs e outras coisas, que eles falam, às vezes sai alguma coisa. E às vezes fazem muitas reuniões, mas depois, às vezes, em Portugal nós temos um problema, as nossas reuniões nunca são profícuas. Temos que aprender a conduzir reuniões. E pronto, é só para acrescentar este caso que é um caso de sucesso e também foi porque a Universidade teve a abertura para isso. Os nossos colegas vamos dar a do voz ao ultramar. Do além-mar. Teresa? Sim, sim. Ailine. Marique, eu nunca sei o nome. Marilene. Querem colocar questões aos nossos convidados? Quero sim. Então diga lá, Teresa. É o seguinte, trabalho com crianças e jovens com paralisia cerebral e nos contactos tidos com as famílias, ficamos em dúvida se na verdade a família conhece o diagnóstico da criança ou jovem ou se a família não conhece. Porque às vezes a família faz uma pergunta à espera de uma resposta positiva. Se a criança vai andar, se a criança vai falar, tudo isso. E por outro lado, sabemos que ninguém está preparada para ser mãe ou pai de uma criança com necessidade especial, quanto mais uma criança com paralisia cerebral. A minha questão é o seguinte: qual é a resposta que vocês têm em Portugal disponível para as famílias após o anúncio da deficiência, ou seja, depois do anúncio da paralisia cerebral, tendo em conta as implicações familiares, psicológicas que uma família é confrontada perante uma criança com necessidade especial. E por outro lado, na maioria das vezes, por exemplo, aqui em Cabo Verde, as nossas famílias nem sabem o que é, por exemplo, a paralisia cerebral. E às vezes perguntam ao médico, a criança é capaz de falar, andar? E a resposta que recebe, a senhora não precisa ter pressa, a criança vai conseguir fazer tudo como as outras crianças. Que de antemão o médico já tem pronto o diagnóstico de que a situação é mesmo complicada. Às vezes eu pergunto, será que o médico não quer dar as notícias à família? Fico nessas dúvidas. E a família vai para casa com o diagnóstico ou com a percepção de que a criança tem uma deficiência que não tem cura? E qual é o comportamento da família? Que é mais fácil esconder a criança. A criança fica ali, por vezes amarrada a uma cadeira de roda, porque as cadeiras não são adaptadas à realidade das crianças, porque e as cadeiras que normalmente recebemos aqui em Cabo Verde são os donativos e de padrões normais, sabendo que cada caso é um caso e que cada caso exige uma resposta diferenciada. E por outro lado, nem sequer temos terapeuta ocupacional que poderia orientar as famílias a como tentar adaptar os materiais, os equipamentos, os mobiliários caseiros para dar resposta às famílias.
Obrigada, Teresa. Alguém quer responder? Queres que eu responda? Eu posso responder um. Então, Elas conseguem ouvir? Teresa? Teresa, ouve o professor Jairo. Eu vou ver se. 3 segundos. Ok. Teresa, eu vou ver se consigo responder a todas as perguntas, foram tantas. Eu vou responder porque eu também tive a sorte de ter começado numa instituição, mas comecei numa associação que se chamava Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Que acho que foi isso o que veio salvar, ou veio ajudar muito as crianças com paralisia cerebral. Portanto, aqui em Portugal existe e agora entrando foram reestruturadas, porque antigamente elas tinham um núcleo que era financiado, mas a maior parte aqui em Portugal a paralisia cerebral foi através do esforço de pais e amigos, porque existiam outras instituições chamadas Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, não é? E veio a Associação de Paralisia Cerebral, que foi uma das instituições que ainda agora prevalece, que é uma das grandes instituições nacionais, mas que foi, portanto, a criança nasce com paralisia cerebral e as próprias instituições públicas tinham a tendência a encaminhá-las para a IPSS, que é uma instituição não governamental, que tinha apoios do Estado, é verdade, da Segurança Social, do Ministério da Educação, e que estava apetrechada, e continuam a estar apetrechadas, com recursos humanos, principalmente. Portanto, onde nós queremos ir encontrar terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala e psicólogos. Com algumas dificuldades. Vem para aqui. Aqui não precisas usar microfone. Eu vou sentar aqui ao pé da Teresa. Mas não precisas usar microfone. Aqui já consegue ouvir? Eu estava a explicar que aqui em Portugal existe a sorte de existir uma coisa, ou várias, que se chama a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, que foi uma associação que foi criada por pais, quer dizer, começou por haver 3 grandes núcleos, Porto, Lisboa e Coimbra, e depois começaram a aparecer os núcleos regionais. E, portanto, mesmo a criança nasce com paralisia cerebral, a própria instituição pública encaminha a criança para essas associações, que estão apetrechadas com recursos humanos, portanto, tem terapeutas especializados, tem médicos, tem professores, que estão dotados para ajudar a criança com paralisia cerebral. Até 2008 também existiam escolas de ensino especial que davam apoio a essas crianças e que sempre que possível também as colocavam no regular. Depois, portanto, o apoio à paralisia cerebral e aos pais das crianças com paralisia cerebral é feito por entidades não governamentais. Podem ter apoio nas consultas de desenvolvimento nos hospitais, mas mais tarde ou mais cedo vão parar às associações. Quanto às ajudas técnicas ou aos produtos de apoio, em Portugal existe uma legislação, existe um sistema de apoio, um sistema de atribuição de produtos de apoio, que é, portanto, qualquer pessoa com deficiência pode candidatar-se, existe um dinheiro que é disponibilizado anualmente, se a pessoa cair dentro desse, tiver a sorte de ser contemplada, o produto de apoio à ajuda técnica é dado gratuitamente. Ou então, o dinheiro o pagamento é partilhado entre a Segurança Social, o Ministério da Educação, o Instituto de Emprego e as seguradoras. Ok. E só para terminar, portanto, aqui as cadeiras de rodas, tudo, em princípio, é adaptado à própria criança. Ok? Percebeu? Sim, percebi. Ok, mais alguma questão? Ok, para agora e pronto, como já estamos no final. Ok, então vamos passar à Marilene. Marilene? Temos, a nível da paralisia cerebral, precisamos de muita orientação, porque a minha organização é a primeira que surgiu em Cabo Verde há 6 anos e temos a parceria com a DPC Leiria. Estive uma vez em Leiria em que eu conheci o espaço da associação. Também somos parceiros de APPC de Coimbra, mas precisamos de muitas trocas de experiência e também de muitas formações nessa área, porque não é fácil trabalhar com crianças e jovens com paralisia cerebral. Tem que explorar mais essa... No dia a dia, às vezes surgem situações da família e propriamente de jovens que preferem suicidar
mais e investir mais nessa área e também, porque não, fazer mais e melhor para esse pessoal. Certo. Olha, o meu conselho é que explore bem a PPC de Coimbra. Ok? A PPC de Coimbra tem o dever e a obrigação de mostrar mais conhecimento e mais partilha de conhecimento. Vamos passar então a palavra à Marilene. Diga, Marilene. Com relação à linguagem gestual, acho que a minha pergunta é mais rápida de responder. Eu não tenho claro assim, por exemplo, aqui a gente tem a língua brasileira de sinais e tem, se eu falar, se essa língua é compreendida aí, são muitas as diferenças, como é que porque mesmo aqui a gente tem diferença de uma região para outra, mas se compreende. Digamos, se eu tenho um trabalho que está traduzido para Libras, é compreendido? Então, língua gestual, a língua gestual não é universal, não é igual de país para país e, efetivamente, português e brasileiros conseguimos se entender perfeitamente. No entanto, a história das línguas, e no caso da história das línguas gestuais, não permite que isso aconteça. Ou seja, a língua gestual portuguesa tem origem na língua gestual sueca e a língua Libras, neste caso, a Libras tem origem remota na língua gestual francesa, que depois foi levada por um francês para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Portanto, a história das línguas não permite que a língua gestual portuguesa e a Libras consiga compreender na totalidade. No entanto, as línguas sendo visuais, há uma maior facilidade na compreensão e no acesso àquilo que se pode compreender e produzir. Depois, existe também os gestos internacionais, que é mais ou menos um paralelo ao inglês, se assim podemos dizer, que são, portanto, que estava realmente, tem por base a língua gestual americana e depois que não é uma língua, mas é um código que se usa em conferências e em encontros internacionais, mas um trabalho feito em Libras não seria totalmente compreendido por um surdo ou pela comunidade surda portuguesa. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu. Obrigada. Obrigada.